Eu queria que você que tem vontade de cantar, prepare um louvor para cantar no culto. Prepara um louvor, né, Marcos? Aissa, prepara um louvor para louvar o Senhor. Deus, ele sente tanta alegria quando você prepara algo, né? E você traz para Ele. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim no culto e fala assim: pastor, eu posso cantar? Ah, bom saber. Então, mais uma que eu vou dizer: prepara o louvor. Sabe por quê? Você deve trazer uma oferta ao Senhor. Especial, né? Nós já cantamos juntos no louvor, mas você pode trazer uma oferta especial, só sua, para o Senhor. Amém? Não guarde esses louvores aí, não. Cante, traga o louvor, ofereça ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós irmos para 1 Coríntios, o capítulo 16 e o verso 9. E pedir a sua gentileza de nós estarmos de pé lendo a palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, o verso 9. O tema da mensagem é: uma porta se me abriu. Aleluia. Que lindo o som das folhas da Bíblia na casa de Deus. Hoje eu dei 2 Bíblias de presente para os irmãos ali. Se alguém quiser Bíblia, é só falar comigo. Eu gosto da Bíblia, mas é para quem gosta de ler, não quem gosta de guardar. Para guardar eu não dou, não. Só para quem lê. Se você quiser ler a Bíblia, me peça uma Bíblia que eu vou te dar uma. Na Nova Versão Internacional, você vai ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 16, 9 é uma palavra para nós esta noite. E o Senhor diz, através do apóstolo Paulo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. Eu quero orar pelas portas que Deus abriu para nós nessa noite, antes de você sentar. Eu só referi o versículo mais uma vez: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas são muitos os adversários. Alguém ora comigo, por favor, dizendo assim: Senhor Jesus, obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Me ajuda a entrar por elas, em nome de Jesus. Agora deixa eu te abençoar, Pai. Eu abençoo a tua igreja, antes de sentar com a tua palavra. Mais uma vez eu determino, eu proclamo o domínio de Jesus. Seu domínio em todo lugar desse edifício. Sobre as nossas cabeças o sangue do Cordeiro, a começar pelo pregador. E os nossos ouvidos agora estejam selados pelo Espírito. E toda palavra seja protegida no nosso espírito. Eu abençoo a igreja em nome de Jesus. Por favor, pode sentar. Uma mensagem objetiva para nós, no segundo domingo do ano, quando nós estamos ainda começando esse ano. Eu quero dizer pela palavra de Deus que o que Deus faz para nós é abrir uma porta. Ele sempre abre uma porta. Cada dia novo é uma nova oportunidade de Deus para nós entrarmos por uma porta. Cada ano novo, e nós estamos aqui com a bênção de 2023, uma nova porta do Senhor para nós. Eu quero celebrar essa porta do Senhor. É claro que quando falamos de portas, podemos nos lembrar que Deus, Ele nunca nos deixa sem saída, porque em algum momento a gente se encontra sem saída. Tá? Em algum momento a gente se encontra encurralado em algum lugar. Mas o que Deus sempre faz é abrir uma porta de escape. Às vezes a gente não está vendo, mas ela está em algum lugar. E quando ela não está tão óbvia diante de nós, eu vou só dar uma sugestão. Fica paradinho assim, orando, louvando e procurando, que uma hora você vai ver onde ela se abre. Interessante que isso é. Eu tive essa experiência ontem à noite, depois do café dos homens. Tinha um visitante que chegou lá e ele estava ali com uma situação para resolver. E enquanto ele esperava lá embaixo, eu fiquei lá em cima, que eu não tinha uma resposta para ele. Mas eu fiquei parado e falei: Senhor, agora eu estou aqui. Onde está a saída? E eu esperei. E ele esperando lá embaixo, e eu esperando aqui. E eu esperei até o momento em que Deus falou: faz isso. Às vezes a porta não está óbvia. Você tem que esperar um pouquinho para ela poder clarear para você. Mas se você esperar,
o Senhor é fiel em sempre nos abrir uma porta de escape. Agora, deixe-me dizer o significado disso. Olha, parece uma mensagem simples demais, mas não é tão simples. Porque quando Deus abre uma porta, na verdade, Ele nos colocou diante de uma escolha. E aí já a coisa começa a complicar. Porque enquanto você não tem porta, você não tem escolha, você não tem que fazer nada, não tem que tomar postura nenhuma. No momento em que Deus abre uma porta, a coisa complica para nós. Por quê? Ou você entra, ou você não entra, ou você agora depende de você. No momento em que Deus abre a porta para nós, a responsabilidade cai em cima de nós. Entra, não entra. Entra, não entra. Porque agora tem uma escolha diante de nós, ok? Porque nós podemos escolher entrar pela porta que Deus abriu ou não entrar. Ou ficar onde nós estamos. E, infelizmente, muitos de nós, alguns de nós, ficam no lugar. A porta está aberta diante da pessoa e ela não entra. Isso é muito triste, mas muito real. Agora deixa eu te falar o que o Espírito Santo falou comigo. Uma porta é apenas uma porta, não é um caminho. A porta só se torna o caminho a partir do momento que você entra por ela e começa a caminhar. Porque toda porta abre para um caminho. E às vezes nós estamos precisando caminhar por um caminho, onde Deus vai caminhar conosco. E presta atenção à palavra de Deus desta noite. Deus abre a porta de caminhos que Ele quer caminhar com a gente naqueles caminhos, só que a gente não entrou. Então, uma porta é apenas uma porta. Ela não é o caminho ainda. Diante de todos nós, há portas que já estão abertas por Deus. E hoje nós não estamos pedindo a Deus para abrir portas. Essa mensagem já está partindo do princípio de que Deus abriu as portas estão abertas diante de nós. A mensagem hoje tem a ver com se nós vamos entrar por elas ou se nós vamos permanecer onde nós estamos, porque uma porta não é um caminho. Entrar pelas portas que Deus abre é uma escolha nossa, tá? Somente depois que você entra pela porta é que o caminho começa, tá? Vamos agora para Mateus 7,13. Texto muito conhecido, mas muito próprio para essa mensagem. Entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Porta larga, caminho largo, destino, perdição. Só que o verso 14 diz, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Então, aqui, porta estreita, caminho estreito, vida eterna. Agora, irmãos, isso aqui é muito incrível. Porque quando você está pedindo a Deus uma porta, ou... Deixa eu ir mais devagar na minha mensagem. Deixa eu ir mais devagar do que o Senhor falou comigo aqui. A vida do ser humano é portas. Portas. Quando a gente está com 7 anos de idade, a gente precisa da porta da escola. E aí, é a primeira escola que a gente vai. E a porta tem que se abrir. E você passa alguns anos de escola em escola, aí você precisa da porta do trabalho. Quem se lembra do primeiro? Do primeiro trabalho. E essa porta do trabalho, a gente continua precisando dela do resto da nossa vida. E muitos irmãos continuam orando, Senhor, pastor, ora aí por nós, para Deus abrir as portas de quê? Do trabalho. Do trabalho. Porque a vida humana, ela depende das portas que estão diante de nós. Aí a gente precisa da porta da família. Quanta gente ainda está no limiar. Deus, como é que eu entro? Alguns entraram por umas portas aí, que deram nos caminhos, que tiveram que voltar. Mas elas estão no limiar de novo. O Senhor me dá uma segunda chance. Por qual porta eu devo entrar agora na minha vida sentimental? Veja, a vida humana é isso. Portas diante de nós. Só que presta atenção. Mateus 7, 13 e 14 fala de 2 portas. Uma larga e uma estreita. Agora, por favor, pensa comigo como ser humano. Se você está procurando uma porta, tá? E abre 2 na sua frente. Ou se põe 2 portas na sua frente. Uma pequenininha, estreitinha, ruinzinha, apertadinha para entrar. E você olha para aquela porta e fala assim, misericórdia, entrar por aqui vai ser misericórdia, esse negócio vai ser ruim.
Mas aí você vê aquela portona assim, que o seu olho enche, a barriga enche, tudo enche. O olho enche desse tamanho. Eu te pergunto, como ser humano, qual das duas que a gente quer entrar? Misericórdia. Porque as portas enganam a gente. As portas enganam a gente, tá? E deixa eu falar, como eu vejo na igreja, muitas vezes, muitos de nós enganados pelas contas. Eu já vi tanta gente dizer, estou indo para a Flórida, mas por quê? Não, porque apareceu um serviço lá que me paga mais. Não é porque Deus falou, não é pela direção de Deus, não é porque Deus mandou, é porque é uma porta maior. Ele está vendo algum... E não é muito, não. Não é muito, não. Se você for contar, é uma mixaria. Mas se a porta for um pouquinho maior, o ser humano já... E o diabo já sabe. Que nós gostamos de porta larga. Se a mulher for bonitona, se for... O rapaz nem ora. É a vontade, mas é claro que é a vontade de Deus. Como que não vai ser a vontade de Deus? Um negócio desse, como não vai ser? Quando a irmã olha para aquele homem, como é que não pode não ser uma vontade de Deus uma coisa dessas? A porta é larga, dá água na boca, a porta faz você sonhar. E as portas largas, elas enganam a gente. E aí aquela pessoa que está precisando entrar pela porta de Deus, ela fica ali. Quantos de nós, eu quero, não precisa, se você quiser levantar a mão, pode. Quantos de nós já teve a angústia, o dilema, a dor de estar diante dessas duas portas, uma pintadinha maravilhosa, brilhando, Marcos, e sabe, tem porta que fala com você, vem, 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 vem. A outra não fala nada, é aquela porta que parece misericórdia. E Deus coloca você nesse dilema e faz um teste comigo e com você e diz assim, vamos ver qual das duas ele vai entrar. Qual das duas ela vai entrar? Meus irmãos, eu tenho visto muitos dos servos de Deus, não pensa, não ora, não, mas não vai mesmo. A porta é grande, eles estão na porta grande. Eu gosto da porta grande. E vai entrando mesmo, vai entrando. Depois tem que voltar. É um caminho difícil, tem que voltar pela porta. Você está aqui de novo? Pois é, pastor, estou aqui de novo. Então vamos entrar pela porta, pela outra porta. Me ajuda, pastor, porque eu não tive coragem da primeira vez. Entrar por essa porta estreitinha, né? Essa irmãzinha que não parece tão... que vai ser aquela esposinha que eu, não parece, mas é essa porta. Esse irmãozinho que está na minha frente, que está gostando de mim, que está me pedindo para casar, mas eu achei ele tão feinho, pastor. Eu não estou falando, eu estou falando do casamento que a gente fez um casamento ano passado, né? Da Raquel e o Roneu, que ela falou, pastor, eu não sinto. Eu falei, irmã, eu estou vendo Jesus nessa porta, irmã. Sério, porque o Espírito Santo estava falando, ela deu testemunho na vigília que eu cheguei nessa igreja, Deus me deu o ministério, Deus me deu o casamento, e ela está super feliz. Se você olhar o Facebook dela, é foto com os dois para todo lado, porque a portinha que não parecia é a porta que Deus tinha para ela. Irmãos, eu peço que você ore pelas portas, porque tem portas diante de todos nós, e o inimigo coloca cada luminar naquela porta, coloca um letreiro assim luminoso e atrai você. E eu digo para vocês, eu tive que renunciar a muitas portas quando eu era solteiro. Eu tive que, por causa do ministério, por causa do que Deus tinha para a minha vida, mas apareceu cada porta e não era Deus que trazia. Eram portas da carne, eram portas que os meus olhos da carne enchiam, assim, ó. Porque a gente tem olhos para as portas da carne, mas a porta larga, ela leva para a perdição. E a porta estreita, irmão, é incrível. Você tem uma porta grandona e uma porta pequenininha, você parece um doido entrar pela pequena, parece loucura. Como é que pode? Irmão, olha, vou falar para vocês, essa coisa é tão irreal, esse dilema, que está aqui Abraão e Ló. E Abraão fala assim para Ló, você sabe, a gente não vai mais poder ficar juntos, então eu vou te dar a chance de você escolher a porta. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Abraão, olha que coisa incrível, para Abraão não faz sentido, não tem problema. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora presta atenção, a Bíblia faz a seguinte descrição, e olhando Ló para as campinas de Sodoma, que eram verdes, Ló viu a porta grande. Irmão, ele viu a porta grande brilhando, Marcos.
E você sabe, o homem foi colocar a família no pior lugar que ele podia colocar, perdeu a mulher lá, perdeu as duas filhas, porque foi uma história que a gente não quer nem contar, aquela história de Ló, mas ele perdeu tudo por causa da porta grande. Irmão, tem porta na nossa vida que se você entrar, você vai perder tudo. E o diabo coloca ela luminosa, moderna, brilhante, de vidro, com maçaneta de ouro, e você, caramba, essa porta é a de Deus, não é não, irmão? Você tem que jejuar e orar para morrer diante daquela porta. Porque diz que Abraão virou-se para o deserto. Come on. Como é que você vê as campinas verdes e você escolhe o deserto, a porta estreita? Mas foi na porta estreita que Deus prosperou a Abraão. Eu queria que você orasse para que Deus guardasse você. Eu quero falar com os businessmen nesse momento. Businessman, você quer que a sua empresa aumente. Quando nós estávamos vindo para cá, um irmão deixou uma mensagem para nós, pedindo uma ajuda, porque ele fez uma sociedade com uma pessoa, achou que ia dar certo, começou a dar problema, e agora a pergunta dele era: pastor, como é que eu oro para voltar desse negócio? Em outras palavras, entrei por uma porta, que eu achei que ia dar certo, e agora eu estou tendo que voltar. Eu quero que você ore pelos clientes. Tem cliente que chega para você, que não é para você fazer aquele trabalho, que você tem que perguntar para o Senhor. E quanto maior for o contrato, Marcos, quanto maior, você vai pintar 500 casas. Não acredito que eu vou pintar esse tanto de casa. Pergunta para Deus primeiro, irmão, se é para você entrar nesse negócio. Porque quando a porta é larga, você precisa ter certeza que o Senhor vai contigo. Agora, se você não gosta do caminho que está andando, analise as portas por onde você entrou. Chegou um visitante ontem no nosso café, com uma história muito terrível. Irmão, história de perda é história de crente. Eu sinto muito falar isso, mas é muito triste, sabe? E a gente está aqui para ajudar. Então, a gente queria ajudar. Só que quando a gente começou a conversar, né, a gente começou a perceber que a pessoa, ela vem tomando um monte de decisões, Não é à toa que você chegou aqui. Você entrou por alguma porta que não era para ter entrado. Irmãos, eu queria, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar de pregar o que está ali? Porque eu queria desmistificar uma coisa em relação ao testemunho. E nenhum dos testemunhos que foi dado hoje à noite aqui tem nada a ver com o que eu vou falar. Não, então não se preocupe, você que deu testemunho. Mas tem alguns testemunhos que não são testemunhos. Vou te falar por quê. É porque a pessoa está dizendo assim: irmãos, Deus me livrou, tá? Ele me deu um livramento, Ele supriu quando eu estava... Eu perdi tudo, irmão, comece, eu perdi tudo. Eu não tinha mais nada. Só que ninguém está analisando naquele testemunho por que perdeu tudo. Por que essa história de perder? Para começar, não era suposto ter perdido nada. Então, às vezes, o crente vem dar o testemunho: irmão, olha, eu perdi tudo, e sabe, perdeu, e etc. E o inimigo fez isso e fez aquilo. Não era suposto ele fazer nada daquilo. Mas Deus me livrou, irmão, Deus me livrou, me deu a vitória, e a igreja, amém, glória a Deus. Tudo bem, Deus livrou o irmão, mas não era para ter passado aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uns testemunhos que não faz sentido. Não faz sentido porque não era para ter passado por aquilo. Não era para ter entrado por aquela porta. Não era para ter sofrido. Então, assim, nós encontramos aquele irmão ontem, e a gente agora vai remediar a situação. Tentou ajudar ele, e ajudamos, na verdade, mas a verdade é que ele não deveria ter entrado por algumas portas. Então, se você não gosta do caminho que você está indo, olhe as portas que você entrou antes. Vou te falar de um homem que Deus mandou ele voltar pelo caminho que ele entrou. Elias, capítulo 19 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis. O Senhor, Elias tinha estado em depressão, e ele agora ouve a voz de Deus no Monte Horebe, e a primeira coisa que Deus fala para Elias, no verso 15, 1 Reis 19, 15, é: Elias, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta pelo teu caminho. Quando Deus manda você voltar, até naquela porta que você entrou, que não era suposto você entrar, mas você entrou. Eu vou compartilhar com a igreja essa noite uma coisa que eu aprendi hoje sobre Elias. Eu estava numa igreja diferente hoje de manhã, porque eu fui atender um convite, e um pastor estava pregando,
E enquanto ele pregava, o Espírito Santo falou comigo algo sobre Elias. Que Elias, ele entrou em depressão, só que nós nunca pensamos, às vezes, na razão por que ele entrou em depressão. O que aconteceu com Elias? Ele acabou de oferecer um holocausto. Marcos, ninguém nunca fez um sacrifício como Elias fez. Olha, no altar de Salomão caiu fogo do céu, mas o altar ficou lá inteirinho, do jeitinho que Salomão fez. No altar de Moisés, no tabernáculo, o fogo do céu desceu e acendeu o holocausto, mas o altar ficou lá. Mas o altar de Elias, o fogo foi tão violento que comeu a lenha, comeu o altar, comeu as pedras, lambeu a água, o altar. O fogo de Elias foi um fogo espetacular. Foi demais. Agora, qual era a expectativa de Elias? Tanto do povo, quanto de Acabe, quanto de Jezabel. Elias deve ter pensado assim, meu Deus, com um fogo desse, todo mundo vai se converter, até Acabe. Jezabel vai deixar de ser Jezabel e todo mundo vai se converter. Sabe quando você faz uma expectativa, porque Deus fez uma grande obra e aquilo que você pensou que ia fazer não acontece? Essa é uma possibilidade que o Espírito Santo falou comigo hoje, naquela mensagem, que provavelmente Elias colocou uma expectativa tão alta do que Deus ia fazer, como ninguém se converteu, Jezabel continuou a mesma, aliás, estava mandando matar ele, e Acabe ficou pior ainda, que Elias achou uma porta, que não era para ele entrar, e ele quer saber? Quer saber? Quer saber? Vou entrar nessa porta aqui. Ei, para um pouquinho aí. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Quantas vezes eu e você já falamos assim, quer saber? Não fala isso não, irmão. Não fala isso não. Quando você chegar num ponto de falar esse negócio, quer saber? Não quero saber não. Não quero saber nada não, irmão. Fica lá onde você estava. Porque a expectativa desfeita de Elias abriu a porta da depressão. Isso pode acontecer com qualquer grande homem de Deus. Uma obra de Deus grande demais, era suposto todo mundo se converter. Ninguém se converteu. Algumas pessoas do povo. E Elias entra por uma porta que não era para entrar. E agora Deus manda ele voltar. Sabe o que eu acho importante? Deus nunca ignora as portas erradas que nós entramos. Aqui, ó. Aqui é a porta de Deus e aqui é a porta que não é de Deus. Só que o homem de Deus aqui, ó, entrou por aqui. E caminhou. E Deus, você está indo, né? Não tem mais como te fazer voltar. Você já foi, você já fez a aliança, você já fez o compromisso, já casou, já fez a empresa, já não sei o quê, já foi para o Brasil, já não adianta. Eu vou ter que caminhar, vou ter que esperar. Aí Deus espera você caminhar naquele caminho errado. Aí quando dá um monte de coisas erradas, mas um monte assim. Porque deixa eu te falar, tem que ser muita coisa errada para um crente poder voltar. Porque vai dando umas coisinhas erradas, o crente, não, Deus vai me dar vitória. E não é Deus, não vai dar vitória coisa nenhuma, é Deus resistindo o caminho dele. Não, mas Deus vai me dar vitória. E o crente vence um obstáculo. O que ele não está percebendo é que ele entrou por um caminho que não era, mas ele vai. Aí Deus espera, não, 3 cabeçadas não vai ser o suficiente, ele vai ter que dar umas 8. Deixa ele ir. Porque ele não vai voltar, Marcos, não vai. Não adianta falar, não adianta, ele está orando, ele está servindo a Deus, mas ele entrou na porta errada. E Deus sabe que Deus vai ter que esperar a última cabeçada. Aquela que, Senhor, não aguento mais. É? Então volta. Aí ele começa a voltar. Pela porta que entrou, chega aqui de novo. Aí Deus fala, olha, a porta é aquela ali. Mas esse tempo todinho foi perdido. Deixa eu te falar uma mulher que teve que fazer isso. Ruth, no capítulo 1 de Ruth, no versículo 6 e 7, Ruth tem que voltar. Quando você começa a ler a história de Ruth, a primeira coisa que você lê é isso. Que ela e o marido estavam na terra de Moabe. Noemi, obrigado. E não é porque ela quis ir, não. Porque foi o marido que foi. E às vezes, olha só, às vezes, pessoas que estavam sobre nós aqui abriram a porta e levaram a gente junto. Essas pessoas não estão mais aqui e nós estamos sofrendo as consequências do caminho que ela levou a gente. Porque foi o marido de Noemi que tomou a decisão de deixar Israel e morar em Moabe. Ele morreu lá e os 2 filhos morreram. Só que Ruth, Noemi, chegou no momento que ela falou assim, quer saber? Eu posso desfazer isso. E aqui está a vitória. A gente sempre pode voltar de um lugar errado que a gente andou. E o verso 6 do capítulo 1 de Ruth, ela diz assim,
Diz a palavra de Deus que então se levantou ela, Noemi, com as suas 2 noras, para voltar do país de Moabe. Porquanto ela tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olha só, saiu do lugar onde estava, com ela suas 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O que é se arrepender? É dar meia volta e voltar. Alguns de nós têm que voltar. Voltar pelo caminho. Deus falou para Elias, volta pelo teu caminho. Noemi voltou pelo caminho. Desfazer uma estrada que a gente fez. Isso é arrependimento. É dar meia volta e voltar. Agora, deixa eu tentar ir para o final da minha mensagem, porque o texto que eu li, eu não preguei ele até agora, que foi 1 Coríntios 16, 9, que diz assim: uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários. Sabe por quê? Portas que Deus abre em nossa vida, nós temos dificuldades para entrar. Sabe por quê? Não é só por causa de nós, é porque o diabo coloca sentinelas nos caminhos que Deus tem para nós. E ele diz assim, não, boba, vai não, que isso? Esse não é esse caminho não, entra por aí não, não vai por aí não. Uma grande porta se me abriu, mas são muitos os adversários. Quem aqui não sabe a dificuldade que é de fazer as coisas certas? De fazer o que Deus está falando no coração. Você quer fazer, mas tem uma batalha. Você quer fazer, mas tem uma dificuldade. Ei, é a porta certa que o inimigo está te resistindo para você não entrar. Essa dificuldade de orar não é de Deus, não. Essa dificuldade de ler a Bíblia, de vir à casa de Deus e ser fiel, não é de Deus, não. Essa coisa de não plantar numa igreja, de não ficar firme num lugar, isso não é de Deus, não. Deus está abrindo uma porta, mas tem muitos inimigos. Aliás, quanto mais inimigos tem numa porta, provavelmente mais certeza a gente tem que aquela porta é o Senhor que abriu. Gosto de te dar outro verso da palavra de Deus para você orar. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Olha a promessa de Deus. Não só para aquela igreja, que é a igreja de Filadélfia, mas para nós também. Ele diz assim, conheço as tuas obras, mas eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe o que essa palavra diz? Que as portas que Deus abriu, a gente não precisa se preocupar em abri-las ou mantê-las abertas. Porque a palavra diz que a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. O problema não é que a porta não está aberta, o problema é que tem alguma dificuldade em nós para entrar por essa porta. A porta está garantidamente aberta, mas será que nós estamos entrando pelas portas que o Senhor abriu para nós? Agora deixa eu dizer. Diante de uma porta tem um caminho, uma caminhada para mim e para você. E Deus prometeu ir conosco no caminho. Não tem um versículo na Bíblia dizendo assim, eu ficarei contigo no pé dessa porta que eu abri. Procura esse versículo na Bíblia e me mostra. Eu ficarei parado contigo, olhando para o caminho, na porta que eu abri para você. Eu ficarei no limiar dessa porta, esperando, na sua paralisia, no seu medo de andar. A palavra de Deus sempre diz assim, por onde andares, eu estarei contigo. O que Deus está dizendo é, se você não entrou pela porta que eu abri, e não começou a andar pelo caminho, eu não estou contigo. Eu não estou contigo onde tu estás parado, eu estou contigo onde tu estás andando. E deixa eu terminar aqui, porque esse é o meu ponto final. Deus só vai comigo aonde eu vou. Se eu andei, se eu entrei, e eu comecei a andar pelo caminho, Deus vai comigo neste caminho que eu estou andando, quando Ele é o caminho do Senhor. Só uma pausa, não se esqueça de que aquela história da jumenta é porque Balaão foi num caminho que era contrário, e Deus enviou um anjo no caminho. Só que o anjo era para resistir a Balaão. Muitos crentes não conhecem o anjo.
Tem anjo no caminho de crente? Tem, mas ele não sabe que o anjo não está ali para ajudar ele. Ele não sabe que o anjo está ali só para botar barreira na frente dele. E ele não reconhece. Ele acha que é o diabo, que é isso, que é aquilo. Não é, não são as pessoas, não é o diabo, é o próprio Deus. Eu estou te resistindo porque você está indo num caminho que eu não mandei você ir. E era o caso de Balaão. Mas aqui não. Quando você vai no caminho que Deus mandou você ir, Deus promete que vai com você. Agora eu vou te falar o que significa Deus ir com você. Eu quero agora rapidamente ir com você para o livro de Josué, no capítulo 1. Aquele texto super conhecido de Josué 1. E o primeiro verso é o verso 3. Porque nesse verso, Josué 1:3, Deus fala com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos darei, como eu disse a Moisés. Deus não vai comigo onde eu não fui. Ele não está comigo onde eu não cheguei. Mas Deus está comigo onde o meu pé pisou. Eu sempre encontro pessoas no meu gabinete com planos de ir embora para o Brasil. São pessoas que Deus trouxe para cá, colocou os pés nessa terra. E eu vejo o dilema. É porque os inimigos estão enfrentando essas pessoas, eles estão passando uma fase difícil. A primeira coisa que pensa, voltar para o Brasil. E eu começo a conversar com as pessoas e falar com elas assim: quem te trouxe para cá? Ah, foi o Senhor. Posso te contar, pastor? Teve profecia lá, e teve isso, e teve aquilo. Quer dizer, tem certeza que Deus trouxe para cá, mas está fazendo plano para ir embora. Quando Deus diz assim: eu serei contigo onde tu pisares o pé. E eu digo para essas pessoas: se Deus não quisesse você na América, Ele não tinha deixado você pisar o seu pé aqui. E quando Ele botou o seu pé nesse lugar, Ele já está falando com você: é aqui que eu vou abrir as portas. É aqui que eu vou estar contigo. E eu vou te falar o que significa estar contigo. Onde pisar a planta do pé será vosso. Agora presta atenção, versículo 5. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como é que Deus foi com Moisés? Quando Moisés estava paradinho? Quando Moisés não fazia nada? Como é que Deus foi com Moisés? Deus será com Moisés, Deus será com Josué, onde Josué for. Deus será comigo onde eu for. Se Josué não for a lugar nenhum, Deus não será com ele. Tá? Porque Deus será com Moisés, ele foi com Moisés, onde Moisés foi. Moisés, vem aqui nessa sarça. E Deus estava ali: Moisés, vai a Faraó. E Moisés vai: Moisés, vai para o monte agora. Moisés, leva o povo pelo mar. Aonde Moisés foi, Deus foi com ele. Onde Moisés não foi, Deus não foi. Você pode perguntar assim: onde é que Deus vai? Eu vou te dizer onde é que Deus vai. Aonde eu for, Ele vai. Quando eu ando no caminho dEle. Quando eu faço aquilo, quando eu entro na porta que o Senhor me apontou. Por exemplo, quando Deus apontou a porta dessa igreja para nós, não é? Em dezembro de 2021, eu falei: e agora? Acabou meu soninho da tarde e minhas quartas-feiras. E eu falei: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Deus disse: se você tiver coragem. A única palavra que Deus falou do meu coração foi: tenha coragem. Porque portas que Deus coloca diante de você são assustadoras. E essa porta me assustou. E Deus falou: se você entrar, eu serei contigo. Você sabe por que Deus está sendo comigo? Porque eu entrei na porta que Ele mandou eu entrar. Sabe, quando Deus promete ser com você, eu vou me manifestar quando você andar no caminho que eu estou te propondo. Agora olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite, etc. Por quê? Farás prosperar o teu caminho. Ei, Deus prospera o caminho que nós andamos. Deus não prospera o lugar onde ficamos parados. Deus não prospera o lugar da indecisão. Deus não prospera o lugar da dúvida. Deus não se manifesta em cima do muro. Ou o Deus de cima do muro está aqui. Não existe esse Deus. Ele não se manifesta com ninguém em cima do muro. Ou cai para um lado ou cai para o outro. Quer ver Deus? Cai para um lado, escolhe um lado. Ou você vai ver que Ele não está daquele lado e você corre e pula para o outro. Mas você tem que testar. Em cima do muro, Ele não vai se revelar a você.
Se ele tivesse ficado em cima do muro em relação a esta igreja, ele não tinha me respondido até hoje. Já tinha passado mais de ano esperando a resposta. Tem gente que está esperando décadas por respostas de Deus que nunca virão, porque ele nunca deu um passo. Para Deus dizer, não é por aí não. Ou, então é por onde? Então é por aqui. Ah, então é por aqui. Deixa eu dizer, irmãos, eu não tinha pensado em pregar essa mensagem hoje. E quando eu preparei, eu achei ela muito simples. Mas o Senhor está falando que nós precisamos tomar decisões. Ser corajosos. Eu não sei diante de que porta você está. Mas Deus está dizendo, eu só vou te dar a resposta quando você entrar. Eu vou dizer, mas como assim? Dá um passo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você está dentro de um carro parado. O carro está parado. Só que você quer virar ele para lá. Aí você fica dentro do carro virando o volante. É fácil? É fácil virar a direção de um carro com ele parado? Agora, você quer ver como é fácil virar o carro? É você começar a fazer ele andar. Mesmo que você comece a andar na direção errada, é fácil você virar ele. Agora, parado é que ele não vai pegar a direção certa nunca. Deixa eu te falar. Deus está querendo posições, decisões, coragem. Parabéns, Fernando. Tomou a decisão de casar. Marcou o casamento. Está arrumando as coisas. Parabéns, Pamela. Por que é que Deus está prosperando o caminho de vocês? E a Pamela já veio aqui várias vezes dar testemunho de que Deus está abrindo. Por que é que Deus está abrindo a porta? Porque ela disse sim. Porque ela acreditou. Porque ela diz, é esse o meu casamento, é esse o lugar. Tem certeza de todas e todas as coisas absolutas? Não tem. Não temos. Qual o casal que tem certeza de todas as coisas absolutas? Nenhum. Mas ela acreditou. Ela entrou. E aí, quando ela começou a andar nesse caminho, junto com o Fernando, quais os sinais que vocês começaram a ver? Deus desaprovando? Deus amarrando as portas? Não, vocês começaram a ver Deus. É aí que Deus se manifesta. Se a Pamela, se ele tivesse pedido ela em casamento e ela tivesse, não, eu vou orar até Deus me responder. Não vou fazer nada. Provavelmente ia casar daqui a 10 anos. Ok. Agora, eu quero terminar com o versículo 9, Josué 1:9, que é muitíssimo conhecido. Hein? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes. Por quê? Presta atenção. O Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que ficares paradinho, sentado, com medo de andar. Por onde quer que andares. Se você quer ver o agir de Deus, haja. Se você quer ver a voz de Deus, faça. É claro que Deus vai make sure que se você estiver fazendo algo errado, Ele vai make sure que você sabe que está errado. Ele vai te dar 1, 2, 3, 4 chances de você voltar. Mas tome uma decisão, faça algo, não fique parado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não é comigo por onde eu não andei. Deus não é comigo por onde eu não me esforcei. Se eu não andei, se eu não fiz nada, se eu não entrei na porta que Ele abriu, se eu não comecei a caminhar pelo caminho, Deus não vai se revelar. Deus não é comigo onde eu estou parado, com medo, paralisado, imóvel. Em que áreas da minha vida eu estou andando? Em que áreas da minha vida eu estou parado? Que áreas da minha vida deveriam estar andando e não estão? Deus é contigo por onde quer que andares. É preciso fazer algo para Deus se manifestar. Então a palavra de Deus diz assim, que o Senhor conhece o caminho dos justos. E conhecer, a mesma palavra, é a mesma palavra para quando o homem conheceu a sua mulher e ela teve um filho. Então, esse conhecimento é, Deus se envolve no caminho, Deus não se envolve na cadeira que o justo senta e fica paradinho. Ele se envolve no caminho que o justo está andando. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, você precisa caminhar um caminho. Se eu estou no caminho, Deus vai estar comigo. Tá? Mas se Deus abrir uma porta e eu não entrei, eu não vou ver a manifestação
do Senhor. Igreja de Marlborough, Deus abriu uma porta aqui, uma porta nova. Você está entrando por ela. A porta da quarta-feira, do estudo que Deus tem trazido aqui, da libertação que alguns têm recebido, você tem entrado por essa porta. A porta da leitura bíblica que nós temos trazido, a porta da oração individual que nós temos falado neste lugar. Deus tem aberto algumas portas aqui para você entrar. Agora, a última de todas as palavras é essa aqui. Êxodo 14, verso 15. Nesse momento, Moisés está diante do Mar Vermelho com o povo. Os egípcios estão atrás, o mar está na frente e as montanhas de lado. E no versículo 15, Moisés está aqui aflito com Deus sobre o que fazer. Então o Senhor diz a Moisés essas palavras. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ei, é incrível que no meio das dificuldades, dos grandes desafios que Deus sabe que a gente enfrenta, é incrível como a gente tem a tendência de paralisar, frisar. Moisés ficou parado, frisado, o povo atrás dele. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E Deus como que dizendo para Moisés: se vocês não fizerem nada, eu não vou fazer nada. Então vocês têm que marchar. Marchar para onde? Para algum lugar. Você não pode ficar parado. Como é que pode? Diante do mar, e Deus chega e fala: diga ao povo que marche. Mas Senhor, marchar para onde? Agora, eu queria notar a palavra que o Espírito Santo realçou para mim, foi a palavra marche. Eu quero perguntar a vocês: quem é que marcha? Quando Deus está falando marche, é porque Ele sabe que o que está na nossa frente é duro. É porque Ele sabe que o que está na nossa frente é difícil. É porque Ele sabe que tudo bloqueou o caminho, e se você não for soldado para marchar em cima daquilo, você não vai mover de lugar, Deus não vai se manifestar. Deus sabe que não é fácil para você se mover, por isso que a ordem dele não foi dar uma assoviadinha, ver os passarinhos cantando e começa a andar. Não, Ele falou: marche! Parte para cima dessa dificuldade. Eu queria perguntar se você entrou o ano marchando ou mancando. Porque 2023, ou qualquer ano da vida nossa nessa época, não vai ser fácil. Ou você entra marchando, ou você não vai sair do lugar. Marchar é uma caminhada determinada, proposital, é uma caminhada de soldado, é uma caminhada de valente. Esqueça as perdas, o leite derramado, toda dor, toda decepção, cerre os dentes e marche para frente, porque na nossa caminhada Deus vai se manifestar. Então eu vou orar pela igreja agora. Eu vou orar pelo nosso prosseguir em 2023. Muitos testemunhos serão falados nessa igreja. Mas é porque dificuldades nós vamos enfrentar. Inimigos nós vamos enfrentar. Mas nós vamos marchar para cima deles. E Deus vai se manifestar em nossas decisões. Por favor, marche para cima de você mesmo. Marche em cima de você mesmo. Lute contra essa dificuldade. Não pare. Às vezes o maior inimigo é a gente mesmo. Não pare diante de você mesmo. Passe por cima de você. Tenha coragem. Marche. Passe por cima dessa dúvida, dessa insegurança, dessa moleza. Passe por cima daquilo que te impede de servir a Deus. Deus está dizendo: marche. Se você caminhar, eu serei contigo por onde quer que andares. E às vezes você tem que andar por cima de você, para Deus poder se manifestar. Marche. Caminhe. E eu vou me manifestar no teu caminhar. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos vir ao altar enquanto eu vou orar para que Deus abençoe a caminhada de cada um de nós. Aqui nesse altar, nessa noite, dia 15 de janeiro, eu queria perguntar se alguém tem que fazer uma oração